Bom, nesse bônus do curso da Besmetria, ou seja, matemática controlada contrabaixo, eu quero falar um assunto muito importante que muita gente tem dúvida e não sabe como escolher o seu instrumento. Isso em relação à parte de captação. Muitos dizem, a captação ativa é melhor do que a captação passiva, né? Eu acho que eu vou comprar um contrabaixo com captação ativa. E isso não quer dizer que o captador ativo ele é melhor do que o passivo. E também não estou dizendo que o passivo ele é melhor do que o ativo. Por isso que eu vou passar para você essas dicas imprescindíveis que vão te ajudar a entender as caracterizações de um para o outro, quais são as diferenças de um para o outro, e no final você que vai decidir o que você vai escolher. Não adianta você apenas ver fulano ou ciclana tocando com contrabaixo da marca tal, com captação tal, e achar que você vai comprar aquele instrumento e vai ter o timbre igualzinho do fulano ou da ciclana. Porque o que muda no instrumento, na saída do som, não é somente a captação e as madeiras, mas principalmente é a pegada do músico, ok? Então vamos lá. Qual que é a diferença da captação ativa para a captação passiva? O captador ativo ele já vem com um circuito pré-determinado dentro dele mesmo. Existem alguns modelos da AMG, por exemplo, que o pessoal nem coloca ligado um circuito, né, de 4, 5 bandas, tanto faz. Simplesmente colocam um captador ativo, que são alguns modelos DC45, ou alguns outros modelos, como, se não me engano, um DX, que você simplesmente coloca o captador ativo, alimentado por uma bateria de 9 volts ou de 18 volts, dependendo do tipo de ligação, e não coloca nenhum circuito ativo, certo? Isso para ter um som mais puro. Porém, uma coisa que vale a pena ressaltar e que é importante, o captador ativo, ele já tem de fábrica pré-determinado um som próprio característico dele, com aquelas frequências ou graves, ou agudas, ou médio graves, ou médio agudas, ou com um som mais abafado, ou com um som mais brilhante. Depende do tipo de captação, se é de captador de liga de cerâmica ou de wall-nickel, que isso é um outro assunto que eu vou falar, mas que com certeza você precisa entender as diferenças. O captador ativo ele já vem com um timbre pré-determinado de fábrica, e aonde você colocando um circuito nele, você consegue abrir essa gama de frequência do seu instrumento, ou seja, colocando mais médio grave, mais médio agudo, colocando um push-pull ou uma chavinha seletora como booster para dar um ganho maior, certo? Algumas pessoas colocam, no caso, a chavinha seletora ativa e passivo, porque se porventura o ativo a bateria acabar, você tem como mudar para captação passiva, certo? Então, as diferenças primordiais. O captador ativo em relação ao passivo é que ele tem, no caso, um sistema pré-determinado de configuração sonora, ou seja, o timbre pré-determinado de fábrica, pronto, onde não vai interessar muito qual é a madeira que você vai usar, qual é o tipo de construção, se o braço vai ser inteiriço, colado ou parafusado, certo? Se o braço com a handstock é angulado ou não, porque o próprio captador ele já vai fazer um serviço de trazer aquela timbragem meio que pré-definida de fábrica. E, além de tudo, você pode, como eu acabei de dizer, colocar um circuito nele para você poder abrir essas bandas com médio grave, médio agudo, e como eu acabei de dizer, certo? São os filtros, muitos chamam de shapes, ok? Agora, o captador passivo, o que acontece? Já diz o nome, passivo, é toda a timbragem que você escolhe de madeiras, de construção, que tipo de madeira do corpo você vai usar, que tipo de madeira da escala você vai usar, que tipo de braço vai ser inteiriço, parafusado ou colado você vai usar, e isso vai influenciar diretamente no timbre do captador. É claro que o captador passivo ele também vai ter uma característica sonora de fábrica, né? Existem os captadores, no caso, com um timbre magro, que são os singles. Existem os com um timbre mais encorpado, que são os humbuckers, que muita gente chama de soap bar, que são os, aspas, sabonetes, né, que são largos. Então, as bobinas que são, no caso, enroladas em ímãs de cerâmica ou ímãs de wall-nickel, isso também vai mudar, né? Porque também tem um ativo com essas configurações de cerâmica e wall-nickel, e tem um passivo também com cerâmica e wall-nickel. Porém, o captador passivo, ele no caso ele já tem, embora ele tenha aquele timbre meio que pré-determinado de fábrica, ele vai somar com as configurações de madeiras que você vai usar. Então, se você escolher, por exemplo, olha, eu gosto de um som mais aveludado,
Então, geralmente você vai escolher escala escura e não escala clara. E isso vai entrar em um outro vídeo também explicativo, no qual está também no bônus, certo? Agora, eu gosto de slap, eu quero um som mais instalado, então geralmente a madeira do braço vai ser mais clara. Tudo que você usar de madeiramento no seu instrumento, o tipo de construção dele, junto, somado com a captação passiva, você vai ter um timbre único, exclusivo teu, fora a tua pegada, certo? Então não adianta falar aquela ideia, né? A pessoa fala assim, ah, mas eu vou usar um captador ativo porque ele tem mais ganho. Balela. Balela. Se você for ver alguns captadores ativos, tem menos ganho do que alguns captadores que são passivos. O exemplo disso são os captadores passivos, modelo Quarter Pound, que eles têm, no caso, um ímã, o polo de Alnico, muito maior do que o tradicional, e ele tem uma saída de ganho muito alta. Então, isso é balela de falar de captador ativo tem um ganho maior, tá? Porque acho que tá usando uma bateria de 9 volts ou duas baterias de 9 volts, chegando a 18 volts, vai ter maior ganho. Não, isso é um outro assunto chamado headroom. É a taxa de compressão de notas para evitar que dê pico na nota. Mas isso é uma outra matéria, certo? Então, resumindo, contrabaixos ativos versus os passivos, é isso. Os ativos têm um timbre pré-determinado de fábrica, não é necessário você escolher uma madeira top de linha, porque ele vai praticamente ignorar, ele tem um timbre pronto de fábrica, e o passivo é o contrário, ele vai mais pegar o som na tua pegada, o som do tipo de construção que foi feito o seu instrumento, o tipo de braço que você escolheu, se é parafusado, colado ou inteiriço, e o tipo de escala e do madeiramento do contrabaixo, ok? Esse é um vídeo super importante que muita gente tem dúvida. Vamos lá então para o próximo vídeo.